amigo enxadrista, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez do Clube Xadrez Online. Estamos analisando mais uma partida clássica e esta é do Mundial de 1937. No post anterior eu coloquei uma super partida, uma partida muito interessante que o Ewi havia ganho do Alekhine. Foi a 26ª partida do match de 30 partidas, onde o Ewi simplesmente arrancou o título mundial do Alekhine, onde todos os prognósticos davam o Alekhine como campeão do match, ou seja, o Alekhine manteria o título. E contra estes prognósticos, o Ewi ganhou um match muito apertado, diferença de 1 ponto só em termos de vitória e muitos empates. Mas, ao contrário desse match de 1935, foi muito equilibrado e que o Ewi acabou tirando o título. No match revanche, dois anos depois, né, o match revanche que o Max Ewi deu ao Alekhine, o Alekhine se mostrou o Alekhine, totalmente preparado, inspirado, aquele estilo proativo, empreendedor, apareceu nas partidas como esta, da sexta rodada, assim, o 6º jogo do match de 1937. E o Alekhine retoma o título mundial por um placar muito elástico. Foram simplesmente 10 vitórias contra 4 derrotas apenas e 11 empates. Então realmente foi um placar diferente do match 1935, bastante elástico. Veja só como foi a partida. Eu gosto muito do Ewi em termos de conceitos. Os livros dele, eu li um livro dele chamado Técnicas de Finais em Xadrez. Inclusive a tradução, não muito boa, para o português é da Ciência Moderna, então vocês encontram esse livro, Técnicas de Finais em Xadrez, é um livro de capa vermelha do Max Ewi, muito bom, tem muito conceito ali de final, reunindo, né, todos os finais. Então é um livro geral de finais. Havia estudado outras obras dele também, em espanhol, relacionadas a estudos de abertura. Eram obras de abertura e bastante conceitual. A abertura, geralmente a gente vê livros mais com aquele monte de análise, né? E ele já trazia algo diferente mesmo lá atrás, né? Já são obras mais antigas e já se mostravam obras assim muito boas dentro desse campo conceitual, ou seja, você estudar os lances pelas ideias e não exatamente os lances sendo explicados por uma linha enorme de lances. 10 lances lá na frente está justificado o sacrifício desse peão. Isso para nós, enxadristas amadores, é muito difícil. Talvez para um profissional isso faça muito sentido, mas é uma minoria, né, que conseguiria entender conteúdo de livro desse jeito. Por exemplo, o Espírito da Abertura, que é o livro que eu fiz com o amigo Joel Sintra Borges, tem essa característica, é um livro de abertura, mas a gente tenta dar conceito, ideias para as brancas e para as pretas, e nas minhas aulas é isso também que eu tento passar para os alunos, ou seja, estudar xadrez de forma conceitual. Por isso que eu gosto muito das obras do Max Ewi. O Alekhine também já estudei, tem as partidas dele, que são partidas em termos de carreira, assim, biografia, ele pega ali parte 1 e parte 2 e comenta as suas partidas, realmente muito ricas, né? Muitos detalhes assim, em termos de tática, mas é um livro com outra característica, né? Não é tão conceitual, digamos assim, até pela proposta, né? Você está pegando uma biografia de um jogador, uma autobiografia, né? Porque o próprio Alekhine que comentou, e as partidas do Alekhine elas são muito agressivas e essa agressividade, essa sequência de lances, às vezes, você tem que justificar com sequências de jogadas, né? Dali 5 lances, você não poderia tomar esse cavalo porque você perderia dessa maneira. Então, não é tão conceitual como as obras do Ewi, mas é uma literatura muito interessante também, especialmente para a gente ficar mais aguçado assim, com a parte de tática. Porque o Alekhine é fundamentalmente um jogador tático combinatório e nesta partida aqui que vocês vão ver, ele realmente mostra o jogo dele em sua amplitude. Veja só.
Nós estamos aqui numa eslava. Então, quando eu jogo C4, por que eu tenho que jogar esse C4? Imagina o seguinte, E4, E5. Tá vendo como é fácil jogar D4? Porque já tem o apoio natural. Nós já contamos com o apoio natural da dama. Então, a qualquer momento, eu posso jogar isso aqui. Agora, imagina se eu espelho a posição. Se eu passo para o D4 e D5, convenhamos que é muito difícil realizar o E4. Se as pretas fazem D5, cavalo F6 ou F5, que são as 3 jogadas que têm atuação direta sobre E4. Então, para eu não ficar com uma posição amarrada em termos de ação central, para ganhar mais território, mais espaço, eu geralmente faço C4. A grande maioria das partidas que começam com D4 tem em algum momento C4, especialmente no segundo lance. Claro que há outras formas de jogar. Hoje está muito na moda cavalo F3, cavalo F6, por exemplo, bispo F4, que é o sistema London, ou o sistema Londres-Pereira. Tem uma obra muito boa do Oscar de Prado, que é um enxadrista espanhol, muito conceitual sobre o sistema London. Sempre que algum aluno quer jogar sistema London, eu indico a obra do Oscar de Prado. Bom, mas geralmente nas partidas que você quer tomar mais iniciativa, que você quer mais disputa até teórica, tem que jogar C4. É o que mais dá vantagem às brancas. Se o branco pensa em tirar a vantagem da abertura, tem que ser com D4 conjugado com C4. Outras linhas, as pretas têm mais facilidade para igualar. Tanto é que tem uma obra muito boa que é Combatendo as Sublinhas, que é uma obra do Avrukh, as Sidelines. Então, ele coloca, sob o ponto de vista ali das pretas, como é que você joga contra as sublinhas. Então, quem está com dificuldade de jogar aí as sublinhas, que seriam linhas de D4 que o branco não faz C4, e ele chamou isso, né, de sublinhas, as sidelines, é uma obra muito boa, é do Avrukh, e a edição é da Quality Chess, que tem um material fabuloso, né, em termos de material gráfico e também de conteúdo. Bom, voltando lá à partida, depois dessa passagem aí por outros temas, né, de xadrez, mas não exatamente vinculado aqui ao nosso jogo. Então, toda vez que toma em C4, nós estamos na eslava. Mas não existe uma tal de semi-eslava, professor? O que seria essa semi-eslava? Ah, semi-eslava é quando você deixa esse bispo fechado. Você não toma em C4 e tenta jogar assim. A grande dificuldade, que aqui é a variante crítica, é que o branco pode não continuar o desenvolvimento normal. Cavalo F3, por exemplo, E3. As brancas podem jogar E4. E aí, quando toma de cavalo, vem esse cheque aqui, mas aí tem uma forma bastante criativa de se combater isso, que é jogando assim, entregando o peão, mas ficando com o par de bispos, está ameaçando dama D6 e agora B6. Então, ficando aí com o par de bispos e as pretas ainda com o desenvolvimento um pouquinho atrasado, né? A dama saiu, mas ela pode ser alvo aí de ataque das brancas, então porque está muito cedo, né? A saída da dama, e essa é uma forma. Se o branco não quer muita confusão, quando leva o cheque, é só ele fazer cavalo C3. Também os grandes mestres jogam assim. Bom, mas então, se segue normal, o desenvolvimento aqui normal, você coloca o bispo em D6 e não em E7, como é comum nessas posições. O bispo B4 também é bastante usual, né? Nós temos muitas partidas com o bispo B4. Quando o branco sai para G5, é a Cambridge Springs, que é uma variação dentro da ortodoxa, que você faz cavalo de BD7, bispo B4, dama 5 e começa a bater neste cavalo
através de bispo E4, dama 5 e também com a possibilidade de fazer cavalo E4. Então, aqui seguiria um desenvolvimento assim, ó, aonde depois de bispo D6, bispo D3, aí você roca aqui também, cavalo de B D7, aí precisa sair com o bispo, e aqui as pretas tomariam e fariam E5. Então, o grande problema na semi-eslava é a saída desse bispo de C8, mas através da ideia das pretas de fazer o triângulo, né? Faz o triângulozinho aqui, ó, por isso chama variante do triângulo, e aí depois você faz E5 e o bispo sai pela diagonal natural dele, C8, H3. Bom, mas voltando lá à partida, quando toma em C4, então essa é a diferença da eslava para a semi-eslava. Então, quando toma, aí faz E4, aí jogou lá E5, dá para jogar com B5 também, tá? Para poder defender, e aí uma forma de você contra-atacar já é com A4. Uma outra forma que dá para jogar, e a gente vê até que é mais comum que E4, é o A4, para não deixar jogar aqui B5. Então ele fez E4, então esse centro fica bom e as pretas têm que combater esse centro. Porque se não combate esse centro, o branco consolida e aí fica muito difícil você buscar a igualdade. De preta a gente tem que buscar a igualdade, né? As brancas têm um lance a mais, ou seja, geralmente tem a iniciativa, e com isso você trabalha inicialmente com a ideia de igualar a partida. A hora que você iguala de pretas, aí você tenta buscar o ganho. Geralmente é essa a estratégia do jogador de pretas. Joga para tentar igualar primeiro, né, porque tem um tempinho a menos, e depois você vai lutar pelo ganho. Aí tomou, e aí vem uma jogada muito interessante. Olha só, típica do estilo do Alekhine, jogar posições agudas. Jogadores assim geralmente são muito criativos e têm bom poder de cálculo. Por isso que eles entram nestas confusões, seja de abertura, meio jogo, para poder o quê? Nessa força tática grande que eles têm, nesse poder de cálculo que eles têm, tentar desequilibrar. Então, nesse caos, nessa confusão que fica o tabuleiro, esses jogadores mais criativos, que têm um poder de cálculo bom, isso favorece muito a eles. Então, por que não pode tomar? A tomada aqui dá um problemão, porque a gente faz bispo, toma F7, rei aqui, e aí joga dama B3. E isso aqui, a posição fica um caos, né? Que ameaçou lá o cavalo em G8. E agora já vai rocar, se C toma B2 já ativa o bispo. Então realmente é uma posição bastante aguda e um jogador mais técnico, não quis saber de confusão não. Ele jogou aqui B5 e aí, mesmo não querendo confusão, o Alekhine contraria ele e vai lá e faz mais um sacrifício. Tinha deixado em C3, você não quer tomar? Então eu vou tomar lá em B5. E aí também ele não retomou, então ele não tomou em C3 e não tomou em B5. Esse cavalo segue aí no tabuleiro sendo oferecido e o Ewi não toma. Essa partida é realmente uma partida pequena, já tem 23 lances, mas é impressionante as complicações táticas, a riqueza tática que tem essa partida. Aí dama B3, ameaça o F7, aí a dama defende e ameaça E4, agora roca. Então tá muito mais fácil aqui de jogar de brancas, né? Pelo fato das peças estarem já mais desenvolvidas, apesar de ter ali um cavalinho caindo, né, que é o que a gente vê agora, não toma de novo, aí volta o bispo, então nós temos pretas 3, 6 peões, o branco nós temos 6 peões também. Só que, olha só tem uma peça mesmo, né, peça menor e maior, bispo e cavalo, dama e torre, desenvolvida das pretas, que é o cavalo. Isso, desenvolvimento normal, né? Um cavalo ficaria para vocês mesmos. A dama geralmente não vai ficar aqui, né? Porque o bispo tem a sua saída impedida e isso trava, engessa o desenvolvimento das pretas.
Então, das duas peças que estão desenvolvidas, só uma tem um desenvolvimento natural. Olha o branco, a dama está em B3, o bispo em C4, cavalo em F3 e já rocou. Então essa posição está muito difícil para as pretas. Cavalo de BD7, aí tomou aqui, torre B8, dama C2, dama C5, aí cavalo F5, cavalo E5, aí bispo. Esses jogadores mais agressivos, eles trabalham muito com o contrajogo. Observa as partidas do Tal, do Kasparov, do Alekhine, do Shirov. Esses jogadores que são mais tático-combinatórios, que buscam mais o ataque, eles utilizam muito uma arma preciosa para esses jogadores, que é o contra-ataque. Geralmente os jogadores mais posicionais trabalham muito com a ideia, ataca, defende, ataca, você defende. E aqui dá uma confusão danada, porque olha só, atacou o bispo, ele não defende com B3, ele simplesmente contra-ataca. Não pode tomar agora que está cravado o cavalo e tem problema com a torre lá em B8, né? Este cavalo está cravado e tem problema lá. Aí o que é interessante, porque de um contra-ataque, ao invés de você fazer a defesa desse contra-ataque, você pode gerar mais um ataque. Aí que a coisa fica uma complicação danada. Ou seja, o cavalo estava ameaçando o bispo, você ameaçou o cavalo. Ao invés de defender o cavalo, a gente ameaça o bispo. E com isso vira uma confusão total. Olha só, bispo toma F7. Esta partida é muito bonita. Por quê? Porque quando toma agora em C5, está caindo o cavalo. Então por isso o bispo toma F7. Para poder trocar as damas, e a dama que defendia E5, agora já saiu do tabuleiro e não defende mais. Aí torre B5, bispo D6, olha só, se toma, já tem um duplo. Toda jogada de jogador agressivo são jogadas espinhosas, tem uma ameaça ali por trás. Olha, bispo D6, se tomar, já leva. Aí, jogou B4, a torre fica meio fora de jogo, está ameaçando A4, né? A torre não teria para onde ir. E agora defende lá, porque poderia jogar B6, e aí quando o cavalo sai, cai D6, aí faz C5, tomou de bispo, e aí torre D5. Ou seja, outro exemplo de quê? De cravada. Não tem jeito. Olha só que jogada mais espetacular esse torre D5, porque crava aqui e ao mesmo tempo ó, tem uma peça em defesa aqui e, por exemplo, esse não dá, né? Porque quando toma aqui vai ter sempre o cavalo D6, qualquer uma das torres que toma em C5. Então, realmente, este é o Alekhine. Em 1937, ele mostrou quem era realmente o Alekhine e aí ganhou com um placar de 10-4 e 11 empates. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma análise do Clube Xadrez Online. Aguardem aí o próximo vídeo. Abração para vocês. Até! Vamos em frente!